amigos, estamos aqui no nosso quarto podcast, dessa vez com mais uma convidada especial, Jennifer Vieira. Oi! Já muito falada nesse podcast, eu acho que em todos os episódios ela foi citada até agora. Meu Deus, olha isso. Será mesmo? Eu vou cobrar, hein? Finalmente veio aqui. Bom, Jennifer é de casa, né? No último podcast a gente até falou que ela é da família, e é mesmo. Meu Deus! E dessa vez a gente veio falar sobre uma época bem controversa da vida de muita gente. Né? Da nossa especialmente. Da nossa especialmente. Da época da escola, né, gente? A gente veio falar, compartilhar nossas experiências, falar um pouco da nossa visão sobre. Enfim, mais uma resenhazinha aí pra vocês. Falar da nossa vidinha escolar, né, não? E começando sempre do começo. Você se lembra da sua primeira lembrança na escola? Tipo, se você fosse dar uma referência. Minha primeira lembrança escolar. Lembra que eu tinha um passarinho da Guaraná Antártica? Que era tipo... Que você era um carregava. passarinho, era um papagaio, né? Sim. E aí ele tinha as asas aí... Você deu um nome pra ele, você se lembra do nome? Piu-piu. E a ponta da asa era tipo redondinha, de pano. E aí eu pegava a ponta, né? E ficava batendo assim com o dedo o dia inteiro, assim, era um vício. E aí a minha primeira lembrança da escola foi um dia que eu cheguei na escola, tipo prézinho, sei lá. E aí eu abri a mochila e eu vi que eu tinha esquecido meu piu-piu. Meu Deus. Meu Deus, meu mundo caiu, né? Mas é com certeza. E aí eu fiquei, nossa, fudeu, não sei o que. Eu comecei Meu a Deus, berrar, meu não sei o que, berrar, falar várias. E aí, sei lá, a coordenação, quem veio, o professor, enfim, não lembro. Foi ver o que tava acontecendo, eu falei, aí meu vô saiu do trabalho dele, pegou a porra do bichinho de pelúcia e me entregou lá na escola, senão eu não conseguia ficar o resto do dia na escola. Não, porque o Cauê era muito apegado mesmo nesse bichinho. Tipo, eu tenho coisa que eu sou apegado também, eu tenho umas cobertinhas que eu durmo até essas hoje. cobertinhas, é verdade. Mas assim, eu uso elas só quando eu vou dormir, sei lá, achei alguma coisa. Mas o Cauê ficava com elas o dia inteiro. Sim. Ficava com o ursinho o dia inteiro. Você, Jay? Eu não sei se foi porque você falou de brinquedo agora, mas agora eu lembrei da minha época do pré, que tinha que levar brinquedo, né? Sempre tinha um dia da semana, não sei se vocês lembram, que tinha que levar brinquedo. Também. Sexta-feira, geralmente. E aí eu tinha uma boneca que ela era meio feinha, né? Era meio feinha mesmo. Agora eu falo que ela era feia. Mas eu tinha um amor por aquela boneca. E aí eu levei ela, né, nesse dia. Eu acho que foi a primeira vez que teve, né, pra criançada levar seus brinquedos. Aí eu levei essa boneca. Aí tinha um menino que ele sempre pegava no meu pé, né? Sempre que eu lembro dele, eu lembro das vezes que ele pegava no meu pé. E aí ele ficou zoando a minha boneca e falava que parecia a boneca do Chuck. Meu Deus, esse menino me infernizou a aula inteira, né? Mas aí depois eu fiquei de boa, eu falei assim, calque dele com a minha boneca. E aí a inveja peguei, das inimigas. Aceitação. Aí peguei a minha boneca e fiquei com a minha boneca lá brincando, né? Não, De com essa boa. idade... Com essa idade nessa já aceitação. existia bullying. Gente, com essa idade já existia bullying. As Não, crianças e o melhor é a sua terríveis. postura, tipo, de ter ficado de boa depois. Eu quis Não, o bater bullying- nele. Eu não lembro muito bem, mas eu quis muito Eu quis bater nele. Mas eu acho que eu xinguei, teve aquele xingamento assim, né? E aí eu fiquei na minha com a minha boneca. E foi isso. As crianças são muito más, né? Que bom que você não caiu na pilha dele, né? Porque é muito normal na cidade isso mexer muito com a gente. Sim, criança tudo tem, né? Tipo, de implicar um com o outro, essas Total. coisas. Mas você tá vendo, eu nunca me encaixei bem na escola. Tá vendo? Nem no prezinho eu me encaixei bem. E você? E você, Lucas? A minha primeira lembrança da escola foi, tipo, eu querendo muito ir pra escola, porque... Sei lá, eu sempre quis ir pra escola, porque eu ficava desenhando, escrevendo em casa, tentando escrever, né? E aí eu queria muito ir pra escola porque eu achava que ia aprender isso. E aí eu cheguei lá, era uma sala meio pequenininha, branca, assim, eu lembro. E era em cima de um posto de saúde, inclusive. Era uma escola pública, né? Com certeza. E aí eu cheguei lá, eram umas mesas assim que todo mundo se sentava junto, assim, umas mesas redondinhas. E eu sentei lá no meu lugar e falei, nossa, agora que começa o meu aprendizado, né? Não começou de fato. A emoção. Não, e aí a professora, conforme o tempo foi passando, assim, é uma memória bem junta, assim. Porque eu fiquei pouco tempo, a primeira vez que eu entrei na escola. Como sempre, né? E aí eu fiquei, sei lá, uns 2 meses, assim. E eu detestava, porque eu achava muito bestinha, assim. A gente ficava só desenhando, e fazendo umas coisas mal de criança. E eu reclamava pra minha professora. Eu chegava pra ela e falava assim, professora, é só isso que eu já fiz aqui. Eu tenho que acordar cedo pra fazer só isso.
Aí passou tipo uns 2 meses, ela chamou os meus pais na escola e falou assim, olha, eu acho que vocês vão ter que tirar o Lucas daqui. Aí meus pais, por quê? Sei lá o quê? Ele falou assim, porque ele não tá se adaptando, ele tá achando muito fraco. Ou você deixa ele em casa, ou você coloca ele numa escola melhor, porque aqui você perde tempo pra ele. E aí meus pais me tiraram da escola, tipo, era o primeiro prezinho. E eu fiquei até a primeira série, assim, fiquei 2 anos em casa sem fazer nada. Porque, tipo, não aprendi nada na escola e eu Já largou. Mas a tá tudo escola. bem, é normal. Tem muita gente que não faz prezinho. Sim. É, tipo, permitido, assim, pela lei. permitido pela lei. O Lucas já largando a escola desde Desde pequenininho. Isso que fique gravado, isso. Fica gravado, porque... Sinais do futuro que vai aparecer aqui nessa conversa. Sinais do que está por vir. E aí meus pais me levaram pra casa e eu ficava em casa. E aí eu me lembro quando eu fui voltar pra escola, tipo, eu nem dormia à noite, eu separei o meu material, assim, eu queria muito ir pra escola e tal. Eu era bem nerdzinho, assim, até uns 11, 12 anos eu era bem nerdzinho. E aí depois que, né, meu cérebro desenvolveu, eu falei, esse lugar é estranho. Onde eu tô, meu Deus? Pois é. É louco, né? Tipo, pensa, você é um ser humano no ápice da sua fragilidade, assim, tipo, em casa. E aí, do nada, você é obrigado a conviver super em sociedade com outras crianças, sem seus pais por perto. É bem aterrorizante essa ideia quando você olha de choque. fora. Assim. E ainda mais a gente, né? Que, tipo, tá sempre pegado com o pai, com a família, Não, desde né? que você nasceu, E ser você está do lado da jogado sua mãe e lá. do seu pai, tipo. Uhum, E aí, do nada, Meio que é jogado lá por 6 horas, né? 6 horas. Por aí, acho que é. tipo, muito tempo, sabe? Lembro, gente. Sei lá, pra mim era pra ser 15 dias. É. Não, é muito louco. Assim, querendo ou não, ensina muito, né? É o nosso primeiro contato com conviver com outras pessoas. Não, é e tal. importante, né? É importante, mas é meio aterrorizante a ideia quando você olha assim, põe os fatos na mesa. Não, e é bom enfatizar que a gente tá dando suas opiniões na visão de crianças que tiveram pais e foram privilegiadas de ter uma estrutura familiar. Com Porque certeza. tem as outras crianças que não passam pelo mesmo privilégio, né? Então a gente tá falando dessa configuração. Na nossa experiência, né? Vamos avançar mais um pouquinho? Ensino fundamental, essas coisas? Vamos. Eu tô Primeiro ano? Não, isso é ensino médio. Então, mas não, ensino médio não. Não. Fundamental, né? É, fundamental. É. Mas historinha de fundamental bestinha, assim. Tipo, a minha primeira paixãozinha de escola... Quer dizer, eu tinha paixão todo dia, né? Mas, assim, a minha primeira paixãozinha de escola, eu tinha uns 7 anos. E aí... Nossa, eu me apaixonei muito, assim. Pra aquela idadezinha, assim, sabe? E aí foi meu primeiro beijinho, assim, que a gente tem uma vez que a gente foi pra praia. Era uma viagem da escola que a gente ia pra praia ver o Aquário de Santos. E aí, quando passava no túnel, ficava escuro, a gente se beijava. Tipo, eu Olha só que danadinho. sentava eu e essa menina na frente, e um amigo meu e outra mina atrás. Aí, quando passava no túnel, a gente beijava. Nossa, era Nossa, legal. eu acho que eu fui perder... Quantos anos você tinha nessa época? Uns 7 anos. 7 anos? É. Nossa, eu acho que eu fui perder meu BV e meu BVL. Eu tava na 7ª série. 7ª série, não sei quantos anos é. É 11? Sétima série, acho que é 11, 12 por aí. 11, 11, 12, 12. é 11, 12, por aí. Pode Não, crer. que é uma idade saudável, tipo... O que eu fazia Lucas era já mais uma brincadeira. dadado. Eu perdi o meu bebê numa festa junina da escola que eu e a Sério? Jennifer estudávamos. Enfim, Eu eu lembro trouxe que você tinha uma namoradinha na época, tá, gente? a Cauane, né? Era Cauane. Não era Cauane, é que era dos olhos claros. É, a Cauane. Cauane, o nome dela? Isso, vai jogando o nome. Vai jogando o nome. É, então, corta, dá um bip na, na vai ter um voz. bip. Mas enfim, eu decidi trazer a Jennifer nesse podcast porque ela é uma das pessoas mais próximas da minha vida que tá comigo desde a época da escola. A gente se conhece há uns 6, 7 6, anos, 7 mais ou anos. menos. E, enfim, a gente passou todo o Fundamental 1, ensino médio, assim, juntos. E... Enfim, é por isso que ela tá aqui, que ela presenciou muitas dessas histórias que serão Muita. contadas. Gente, eu sei de muita coisa, hein? Mas é aquela coisa, né? Inclusive coisas comprometedoras, né? Comprometedoras. Sempre, né? Quem não tem, atira a primeira pedra. Sério. Eu aqui caçando uma pedra já, porque eu sou um príncipe, Ah, entende? tá. Mas enfim, eu perdi o meu bebê numa festa junina dessa escola que a gente estudava. E, tipo, festa junina lá era bem um evento. Acho que a maioria das escolas são assim, era bem evento mesmo. Várias barracas, não sei o quê. As famílias legal. vinham. E a gente se enfiou no meio de umas barracas. Eu e essa menina que a gente comentou. E a gente se beijou lá, foi a primeira vez. Mano, falando de festa junina, o Fundamental 2, assim, no 7º ano, eu entrei pra uma escola... Foi a primeira vez que eu entrei pra uma escola particular. E essa escola, ela era cristã, ela era evangélica, né? Inclusive, o logo tá por aqui, que essa camiseta Aqui aqui é da nesse escola. braço. Não vou fazer propaganda, não. Aí...
A gente não tinha festa junina, tipo, o nome não era festa junina porque segundo as crenças deles, festa junina não era de Deus, né, desse suposto Deus deles. Era adventista? Não, era evangélica, mas o nome, mas na escola não era Não era adventista. presbiteriano? Não, era evangélica mesmo. Evangélico. E aí, A gente eu já respondi, gente. A gente sempre discorda A do gente Lucas, sempre gente. discorda do Lucas, gente. Vocês vão É ver. uma reparar mania isso. nossa que a gente tem. Eles duvidam de tudo que eu falo. Eu sempre questiono, aí eles vão lá e fazem e voltam. Não, é verdade o que você falou. Enfim, e aí a gente tinha festança, eles chamavam de festança, que era o mesmo esquema de uma festa junina, Contra o mas com outro nome, e aí eles evitavam, tipo, sei lá, porque festa junina, dependendo da escola, sei lá, não sei se tem santo, não sei o que tem a ver. Festa mas- junina fake. É. E aí tinha umas dancinhas, a gente fazia umas dancinhas, assim, era mais as meninas no caso, né, porque era uma separação bem sexista, assim. Até por ser uma escola evangélica, né, se tem uma coisa que aquela escola era sexista. E aí... Era isso, a gente tinha festança, não tinha festa junina. Alô, SBC, quem sabe, sabe. Quem sabe, Né? sabe. Quem sabe, sabe. Ah, legal. Eu lembro de uma treta. Assim, eu era uma criança bem calma, era tranquilo, tipo, raramente acontecia tretas, mas eu lembro de uma treta que, nossa, foi foda. Eu tinha ganhado meu primeiro celular. E era tipo aqueles Nokia que tinha um tecladinho embaixo, tinha uns aplicativozinhos tipo Facebook, já tinha Twitter na época, MSN, uns negócios assim. Aqueles que pareciam um mini tecladinho de computador, né? Um mini tecladinho de computador Era embaixo legal, e a aquele que telinha em abria, cima. né? Não, o meu não abria, ele já era tela Já era assim, completo? direito. Mas era nessa época que tinha esses que abria e tal. E aí eu, nossa, tava mó animado, não sei o que, e tipo, na minha sala, pelo menos, ainda não era comum as pessoas terem celular. Então eu já tava todo me sentindo, né? E aí eu não lembro direito que faz O tempo. boyzinho da classe, o boyzinho da classe. E eu nem lembro direito, tipo, o porquê, o que tava acontecendo, mas eu acabei tirando uma foto, tipo, da aula, assim, e postei alguma coisa no meu Facebook, tipo, falando, tô tendo aula aqui, não sei o que, tipo, dando uma debochada, fazendo alguma coisa assim. E aí uma menina que me tinha no Facebook e apareceu no celular dela, ela foi e mostrou pra professora, e a professora tava na foto. E aí, tipo, nossa, a professora me chamou puta, assim, tipo, parecia que eu tinha matado alguém da família dela, assim, sei lá. Tava muito brava, assim, vermelha, sabe? Tipo, louca de raiva. Falando, não sei o que você tirou uma foto minha, babá, e falou várias, mandou eu apagar a foto. Tipo, parecia realmente que eu tinha feito algo gigantesco contra ela. Meu Deus. Muito louco. E aí chamou minha mãe, aí foi um escândalo, naquele dia eu tive que ir embora da aula, tipo, Nossa. aconteceu... Não, foi uma cena, Louca. Tipo, parece algo pequeno, besta, hoje em dia, principalmente, mas, enfim, ela Não, pirou. ela tinha o direito de pedir pra você pagar a foto, mas não precisava dessa agressividade toda por uma foto. Não, né? me tiraram da então. sala de aula, tipo, mano... É? Mano, a minha primeira treta na escola foi nessa que eu falei aí que meus pais me tiraram e tal. O menino... Segundo ele, eu sentei no lugar dele. E aí ele chegou pra falar comigo. Eu falei, ué, esse lugar não é teu, mano? Sai fora. E aí ele já veio, assim, pegou no meu pescoço, assim. Tipo, e ele era bem maior do que eu, assim, ele era grandão. E ele pegou no meu pescoço, assim, e me tirou da cadeira, me enforcando. Nossa. Aí pouco depois disso eu saí, né? Porque Nossa. Depois disso eu tive que sair, infelizmente. Gente, eu nunca briguei na escola. Nunca fui de Mas brigar. quase. Mas quase mesmo, quase mesmo. Já teve uma menina. Mas quase. Uma- Se não tivesse umas outras 15 pessoas lá do seu lado, talvez tinha acontecido. Não, mas tipo, sempre tem aquela treta que é, tipo, vamos resolver depois da aula, né? Não, todas são assim, Depois todas da são aula, assim. Na saída eu te pego, na saída eu te pego. E a gente vai passando suando, suando. E aí, tipo, cada pessoa vai juntando os amigos, né? Tipo assim, vai, vamos lá e tal. Tô com treta com tal menina. Mas não deu, no final ficou tudo bem. A gente não brigou. Nossa, Mas meus é. amigos. Eu tinha uns amigos que queriam arranjar umas tretinhas. O João. Nossa, o João ele queria com essa treta. Misericórdia. Eu sou a pessoa que foge de treta, né? Tudo bem que começo do ano a gente Começo do saiu da ano. porrada já. Nossa, verdade. Nossa Mas Nós é- três. Não, A gente é outra precisa de história. um Não, isso é uma podcast- história Um pra podcast outro podcast. inteiro. Só um pra falar podcast disso. inteiro só pra falar Mas disso. adiantando, nós três saímos na porrada. Foi. Jogamos patinete. Nossa, Voou peguei patinete, o voou dinheiro carteira, do... documento. Carteira, Segura, documento, não, mochila. segura que essa história é muito boa. Essa história é muito Vamos boa. parar aí. Nossa, sério. Vamos parar aí, tá. Mas enfim. Não, Você e eu, tava falando, né? e eu sou bem da paz, assim. Sempre fui. Até porque brigar demanda uma energia que eu não tenho. Nossa, É demais. uma energia desnecessária, eu acho, Exatamente. sabe? Quando parte pra agressividade, é totalmente desnecessário. Concordo totalmente. Porque. E aí meus amigos às vezes queriam. Mano, já teve vez
de moleque na porta da minha escola, arranjar treta com os moleques que tinha lá. Mas enfim. Eu só participava de uma coisinha na saída, assim, quando era aniversário de alguém, a gente corria atrás da pessoa pra tacar ovo. Pra tacar ovo, Pra era tacar muito bom. ovo, de verdade. Era legal. Acontecia direto, nossa. Nossa, Toda essa semana tinha umzinho que tava fazendo aniversário e se Sim. podia. Mano, e eu nunca passei por isso, acredita? Porque eu faço aniversário em janeiro, né? Ah, é. Inclusive Tá em 6 de casa. janeiro, minha caixa postal, brincadeira. É. Não, sobre treta. Não. Quando eu e a Jennifer se conhecemos, a nossa amizade nasceu no meio de uma treta, né? Foi, Vamos verdade. começar aí. Por quê? Eu estudava numa escola, numa escola particular e tal, já tava lá há uns 3 anos. E quando eu entrei no Fundamental 1, a minha família conseguiu me colocar nessa escola. E aí, beleza, passei 2, 3 aninhos e tal, lá, de boa. E aí lá eu tinha um melhor amigo. E vários outros amigos na sala, mas eu tinha um melhor amigo lá, não sei o que a gente sempre fazia tudo junto. Aí beleza, aí quando deu, acho que tipo, 7º ano, a Jennifer entrou. Foi. A Jennifer entrou no meio do Acho que ano. foi 8º, por aí. 8º ano, 7º, talvez 8º. Você entrou no meio do ano, não entrou? Aham, foi. Aí ela entrou no meio do ano, assim, tipo, depois das férias do meio do ano. E aí beleza, tipo... Depois de reprovar, né? Que eu já Detalhe. tinha reprovado em algum lugar Não, antes disso. não. Detalhe que a nossa sala só tinha 10 pessoas. Tipo, eu Só entrei, 10 pessoas. aí ficou a 10ª pessoa. Exato, porque a gente estudava de tarde. De manhã, eu acho, e foi pra tarde depois. É. É por isso que de manhã era meio vazio. Verdade, verdade. Enfim, era vazia a sala. Mas beleza, a gente foi se conhecendo, pá. A Jennifer e esse meu melhor amigo acabaram se envolvendo romanticamente. Ele foi meu namoradinho de É. escola. Eles foram namoradinhos de escola, pá. Mas beleza, tipo, ele era meu melhor amigo, eu já tava fazendo uma puta amizade com ela e tava tudo bem, assim, tipo, não tinha problema nenhum. Só que a minha amizade e a da Jennifer, a minha amizade com ela, foi crescendo, a gente foi o saindo destino, mais. Foi o destino, tipo assim, fluiu, né? Fluiu demais a nossa tão amizade. leve. Sim. aham, E a tão gente, natural. conversava o dia inteiro na sala de aula, ficava ouvindo música, rachava o bico pra porra. E a gente era, tipo, bem A gente molecão. não fazia porra nenhuma. A gente não fazia porra nenhuma, tipo, a gente não fazia Tá, nada. Divide o fone, né? Quem divide o fone com vocês é o grande amor da vida de vocês, É, tá? com certeza. A gente dividia um fone na sala de aula. Eu sentava na frente, ele atrás, ou eu na frente. E a gente ficava o dia inteiro ouvindo música, os funk lançamento da semana. Funk lançamento da semana, como é que Nossa. era? MC Lan. MC Lan diariamente, Eles soltavam uma todo dia. Era muito legal. Não, eu lembro que a gente tinha até umas piadas internas de tipo, Aham. eu chegava e abria o caderno, e aí meu caderno tava vazio, tipo, não dava nem pra disfarçar da professora passando e ver alguma coisa. Aí eu, me empresta uma caneta aí pra escrever umas coisas. E ela, nossa, seu caderno tava vazio, não sei o quê. Enfim, a gente era trash, tipo, Nossa, total. Total. Ou abria a lição, tipo, em alguma lição aleatória, que não era da professora, só pra ela mostrar, né? A Sim. página cheia. Não, pensa numa dupla trash. Total. Essa A gente dupla. era Nossa, terrível, demais, terrível. demais, terrível. A gente bebia na sala de aula, Foi, fumava, nossa. fazia várias fitas. Colocava catuaba Na garrafa de água e ficava fingindo que tava bebendo água e bebendo catuaba, tipo, 7 horas da manhã, velho. Meu Como Deus assim? do céu, isso é bizarro. É. Não, eles fariam isso hoje em dia ainda. Não, Tranquilamente, isso a gente fez tranquilamente. também. Nossa, esse dia não, Não, esse dia a gente aconteceu vai. muitas coisas. Mas enfim. Aí, toda essa amizade que a gente acabou de falar, como foi surgindo, foi causando muitos ciúmes nesse meu melhor amigo. É. E, enfim, foi virando uma bola de neve dentro dele e foi ficando cada vez mais louco com esse assunto e tal. Chegou ao ponto dele chegar a me ameaçar, armar uma Nossa, briga. você me contou isso na época. Armar uma briga, queria me bater. Gente, chegou a graus bem baixos a nossa relação. E essa princesa, como ela é, não se rebaixou. Eu não me amigo, rebaixei, né? pelo amor de Deus. Corretíssima. Fiquei de boa na minha. Mas enfim. E aí, eventualmente, vocês terminaram depois. Até porque, tipo, era namoradinho de escola, não era gente, nada aquela demais. coisa. Enfim. Gente, aquela coisa. Aquelas coisas, né? Tipo, Eu já comecei esperando a hora que ia terminar. Coisas da vida. coisas da vida. Mas enfim, aí foi isso. Foi assim que nasceu a nossa amizade. Aí depois Foi. disso a gente só Só andava junto, né? andava Só ladeira junto. abaixo. E aí a gente foi descobrindo as coisas da vida junto, Isso, começar a sair junto, aham. beber junto, fumar junto, fazer E a tudo. gente era vizinho, detalhe que A gente era vizinho. A gente era vizinho. Então- Estudava na mesma sala e era vizinho, tipo, Aham. vizinho de portaria. De assim. portaria mesmo, tipo, bizarro. O condomínio dele era do lado do meu. Sim. E a gente ia pra escola junto, né? Voltava, fumava Não. vários. Não, eu lembro, a minha rotina era básica. Eu acordava, mandava uma mensagem pra Jennifer, ela acordava também. Aí a gente se encontrava na minha portaria, porque indo pra escola, a minha é caminho, né? É. E aí ela me encontrava na minha portaria. A gente ia pra umas ruinhas meio deserta que tinha por Aham, trás, sabe? sempre. Aqueles caminhos por dentro do bairro, fora da avenida.
E aí a gente entrava numa ruazinha lá sem saída, fumava um baseado, tipo, 6 horas da manhã antes de entrar na aula. Inclusive, eu já fui numa dessas ruas, o cara fez questão lá- de me levar. Lá era Sim. o famoso pico, né? O famoso pico que Famoso a gente pico. sempre Não, mas ia, a gente sempre A gente ia tinha lá. uns que era só nosso, tipo aquele da tipo- rua sem saída, atrás do meu condomínio, lembra? Aquele só a gente ia lá. Aquele era só nosso mesmo. Tipo, a gente legaliza em qualquer lugar, né? É, tanto que não era um Pra falar pico, a era tipo umas verdade. casas, eram umas casas mó grandes, assim, bem Aquele altas. pico que ficava todo mundo, tipo, ficava uma galera, sério, gente. Ficava uma galera de 7 pessoas, assim, rodinha. É, E famoso era escritório. Famoso escritório. Que agora perdemos o escritório porque fechou e tal. É, a gente foi fumar lá esses dias e a gente chegou, tinha uma grade lá. É. Lembra? quando Mas você eu foi? já esperava. Naquela Tinha rua? uma iniciativa, grade no porque começo da rua. Eu já esperava por isso, porque, tipo assim, Nossa. era no meio de um condomínio, uma rua sem saída no meio de condomínios, que era a porta da garagem. Então, tipo, todo mundo passava por lá, né? Saía do condomínio, entrava. E a gente, tipo, numa rodinha de 7 pessoas fumando beck. Sim. Que foi quando a gente começou a fumar, né? Que Foi. aí a gente só ia serrar dos outros. Mas enfim, nossa época de escola foi bem resumida agora, era bem isso. Era bem isso. E você se descobriu muito na escola ou deixou isso mais pra depois? A escola foi um terror sempre pra mim. É, tipo, até uma certa idade, assim. Até uma certa idade, até eu sair de lá mais ou menos. Teve períodos, assim. Quando eu entrei na escola, tipo, quando eu mudei. Porque assim, as minhas lembranças mais fortes da escola são da última escola, que eu fiquei lá uns 6, 7 anos, não sei. E aí quando eu entrei nessa escola, Pega um cigarro pra mim. eu cheguei, era no primeiro dia de aula, dei aquela olhadinha assim na sala. E aí quando eu fui pro intervalo, os moleques sentou assim comigo na mesa. E aí era tipo o primeiro dia, um amigo meu chegou assim, que depois virou amigo, né? Chegou e falou assim: "E aí, mano, tá de olho em alguma mina, sei lá o que?" A gente tinha 12 anos. E ele preocupado com isso no primeiro dia de aula. Aí eu já tinha. Héteros, top. E aí eu já tinha avistado uma menininha lá, né? Que inclusive essa menininha depois virou histórias da minha vida, a gente virou muito amigo depois e tal. Mas na época eu avistei assim, falei, aquela ali é mais bonitinha. E aí eu comecei a dar ideia nela e tal, e os meus amigos influenciando também. Então minhas primeiras lembranças dessa escola, assim, É ela? é ela. Ah, pode crer. E Eu aí- sabia das duas histórias, ainda não tinha ligado as duas pessoas. É ela, você acredita? Que loucura. É loucura. E aí. Foi isso. Aí comecei a fazer amizade com esses moleques. Tinha uns que eu não gostava, mas eu era amigo porque eu era obrigado. E aí, tipo, depois que ele começou a crescer, assim, tipo, dos 14 aos 15, aos 16, na verdade, eu comecei a sair muito com os amigos da escola e começou a virar um puta grupo, assim. A gente ia muito pra rolê e nesse rolê a gente começou a conhecer gente e virou um grupão. E a gente saía muito, 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 muito. E aí, mano, nessa época, eu fazia várias coisinhas bestinhas assim por influência, sabe? Tipo, ir pra uma festa ficar com um monte de gente, porque tinha que provar que você é o pegador. E. As Bebi- famosas. E bebi pra caralho. É. Famoso o quê? Eu esqueci o nome. Que era. Ah, era HP na época. HP, né? Famosos HP. HP. É. E eu nossa, fazia, demais. mano, eu fazia HP na minha casa. E tipo, já teve HP de eu fazer só porque os moleques queriam que eu fizesse. Tipo, eu nem queria fazer. Não, e olha E esse sempre- termo, sempre tipo, dava merda. hoje em dia, o que você acha desse termo, HP, pelo amor de HP, Deus? Tipo, que é isso, né? Mas eu continuo gostando. Se tiver uma HPzinha aí. É, sim, Mas acho que tem um significado. pode chamar de outro tipo, nome, né? fica à vontade, mas desde que tenha, pode chamar. Nossa, É. mano, eu gosto de festa em casa, hein? Não, eu também. Não, querendo ou não, o Delícia, uma podcast... resenha delícia. Querendo ou não, o podcast, sendo todo final de semana aqui na minha casa, se tornou uma festinha fixa que eu tenho em casa todo final de semana, porque é super gostoso, é sempre esse clima de resenha. A gente já fazia antes, aí a gente botou no agora podcast. A gente já fazia Vai antes, a única gravando. coisa que a gente fez é apertou o play. Ah, boa. Muito Ah, fazer então. essas loucuras. Não, vários amigos a gente Sempre fazia tem um companheiro, né? Sempre Sempre tem um tem um companheiro de loucura. Só que assim, esse meu amigo, assim, sei lá, do 9º ano, que o 9º ano foi o ano mais legal pra mim na escola. Inclusive, é a camiseta desse ano aqui, ó, o nome dele. E aí, a gente saía muito, que é o João que eu falei. E aí a gente ficou, tipo, o melhor amigo, basta que, mano, a gente brigava muito. Tipo, várias épocas do ano a gente ficava, sei lá, um mês quase sem se falar, porque brigava por uma besteira. E, nossa, a gente era besta demais, mano, sai fora. Tudo bem que se a gente se vê hoje em dia, quando a gente se junta, a gente fica meio besta de novo. Mas é menos besta. Um besta diferente, né? Mas é isso, eu não sei mais o que dizer. Pode crer. Foi bem gostoso essa época, fundamental principalmente, nossa. A gente vivia todo um mundinho. Nossa, ainda tá vivo esse... Não, eu pensei que tinha acabado, por isso assim diz. O Lucas, ele sempre fica com Beck. É. Ele sempre... Passa pra Jennifer aí.
Sou eu mesmo. Eu até acendi um cigarro, que eu falei, não vou atrapalhar eu ele pensei pra que tinha falar. acabado. O Beck, Lucas. Casou, botou aliança. Mas enfim, gente, voltando. No fundamental, é impressionante. A gente vivia todo um mundinho, todo um universo, assim, porque, tipo, tinha pessoas, tinham pessoas, tipo, seus amigos e funcionários da escola que você convivia diariamente. Via e mais construía. que a própria família, Via né? mais que a própria família, praticamente. E. É loucura isso, né? Mano, era muito... Loucura. Não, é loucura, porque simplesmente acabou. Mas também pra quem faz faculdade, tem a faculdade, Tem a né? faculdade. Ah, mas faculdade não é igual a escola. Tipo... Ah, mas sei lá, tipo, a faculdade tem bar depois da escola, Não, né? tipo assim, Depois da aula. o que eu acho diferente da faculdade pra escola é que na escola você se sente muito mais amigo das pessoas, assim, tipo... Claro que tem pessoas na faculdade que você faz amizade boa, mas tipo... Na escola a gente... sincero, né? Não, e na escola a gente era muito mais intenso também, porque era tudo as primeiras vezes Sim. e tal. Verdade. E na faculdade é mais um amigo de bar. Tipo, no dia a dia vocês nem conversam tanto fora da aula. Aí quando você vê na aula, conversa pra cacete. E também você tá mais focado, né? Você tá mais focado, tipo, você tá fazendo uma coisa que você quer pra sua vida, né? É outro mood. Na outro faculdade mood. você é um ser humano muito mais individual do que na escola. Não, e na Tal. faculdade, na rua de trás da PUC tem o Paraty. É um bar maravilhoso, vamos lá. Vamos lá. Mas é isso. E o ensino médio? Como que foi o ensino médio de vocês? Pra muitos, essa palavra, essa frase, né, é um terror. Ensino médio. Eita, Lucas. O meu só teve 1 ano de ensino O médio. meu também. Não, introduzam a narrativa. Bom, relação que vocês têm com isso. como vocês acompanharam até agora, eu e o Lucas a gente sempre foi meio deslocado, né? Da escola. E aí aconteceu que já era previsto, né? Dentro da gente, eu acho que tinha, né? Aquela certeza que isso ia acontecer. Largamos a escola. Porque eu vou escola. Então, No primeiro ano. no primeiro ano. Conta o seu primeiro. Meu primeiro ano eu tava com você, né? A gente estudava juntos. Ah, foi bem legal, foi tranquilo. Eu quase não fui nesse meio ano. Tanto que eu parei de estudar, né? Larguei a escola porque eu já não tava indo. E também chegava lá, não fazia tanta coisa, né? Não gostava de estar lá. Tipo, eu odeio exatas, né? Eu odeio matemática. E assistir aquela aula era uma sofrência eterna, gente, sério. E aí fazer prova, tomava bomba na prova, eu falava, mano, isso não dá, isso não é pra mim. E aí eu namorava essa época, eu tinha um relacionamento bem abusivo. Então, tipo, a minha cabeça já tava nesse relacionamento, já tava meio que na minha vida e tudo fugindo da escola, né? E aí eu parei de ir. E nunca mais fui mesmo. Só parei de ir. Nos últimos meses que ela foi, ela já tava bem, tipo, ausente, faltava bastante e tal. E aí depois ela só parou mesmo. Foi gradual, acho que você também foi meio assim, né? Eu comecei cada vez menos. E aí, já tava nessa pensando, não para. Comecei a pesquisar as opções pra pegar diploma depois. E aí teve o meu último dia de aula, foi um dia que eu tinha que apresentar um trabalho de geografia. E aí apresentei o trabalho todo, o trabalho tinha feito. E aí quando a gente terminou de apresentar, o meu professor virou pra mim, o Rafael, e falou assim, você sabe muita coisa pra sua idade, sei lá o quê. Aí foi isso, meu último dia de aula, nunca mais voltei. E foi isso, a gente não ligou na escola, não fez nada, meu pai só parou de pagar. Aí depois de uns 3 meses, assim, a escola ligou, pedindo dinheiro, né, não preocupado com a minha vida. A minha também, detalhe, porque eu acho que eu não paguei o último mês, tá, gente, confesso. Não paguei o último mês. Mas você também não foi muito, então Então, tá elas aí, por elas. Tipo, Elas por elas. E aí quando eu fui, eu já parei de pagar mesmo. Sim. Nem paguei o que eu... Não, e aí quando eles ligaram, meu pai falou assim, olha, desde tal dia o Lucas parou de ir, vocês sabem, não me liga mais. E aí eles nunca mais ligaram. E aí foi isso, mas as lembranças que eu tenho desse último ano foram bem de boas, tipo, a minha sala tinha se unido bastante, e era uma sala 1 ano mais nova do que eu, porque eu tinha repetido já, né? E era uma sala bem de boa, tinha lá uns amiguinhos, comia meu lanchinho suave, então tipo, na escola era de boa. Só que assim, eu matava uma aula ou outra pra ir passar intervalo com meus amigos que tinham passado de ano, e eu ia lá ficar com eles, tipo, eu saía da sala e ia pra sala deles. Nossa, eu fazia muito também. isso. Eu entrava muito em outras salas. Muito, muito, muito. Aí até, tipo, um professor perceber, tipo, me mandar embora, né? Que isso já acontecia bastante. Então, eles só mandavam embora, você saía da sala,
eu esperava no banheiro, lá embaixo, com os tios, com os tios da escola, que eu já fiz muito isso. Ou entrava pra sala normal, como se você tivesse ido ao banheiro, né, Lucas? Lucas. Aquela disfarçada. Não. Eu entrava, tipo, 40 minutos depois do intervalo, a professora, onde é que você tava? Tava no banheiro, professora. A gente fazia muito isso. Eu me perdi, ué. A escola tinha um corredor, me perdi. Tipo, desde a época que a Jennifer entrou e tal, a gente já começou bem largado. E eu sempre tive essa postura, assim, de fazer o mínimo possível pra passar e tal. Nunca repeti de ano. Mas eu fazia, tipo, o mínimo mesmo. Era até meio suspeito, assim, tipo... Eu, sinceramente, não sei como eu passei na maioria dos anos. Porque é isso, eu não fazia nada. E eu só ia lá fazer a última prova e tal. E eu nem via se eu ficava de recuperação, muito menos ia fazer, né? Porque eu nem sabia se eu tinha ficado. Nossa, E aí eu chegava no ano seguinte e tava na série seguinte já. Eu fui levando assim, tipo, muitos anos. E no meu ensino médio, então, tipo assim, foi quando eu larguei mesmo, porque eu comecei a trampar. E eu mudei de escola, fui pra uma escola lá na puta que pariu, por causa do meu trabalho. Aí eu mudei de escola, tipo, mano, eu literalmente, eu chegava sem uniforme, porque depois eu ia pro trabalho, ia ter que trocar de roupa, mó trampo. Inclusive eu arrumei várias tretas na escola por causa que eu não usava uniforme. Tipo, tomei advertência, chamaram a minha tia, que era minha responsável na época. Enfim, mas ela nunca foi. E... enfim, eu era largado total. Eu chegava, dormia a aula inteira, porque eu tava cansado, ia ter que trabalhar o dia inteiro depois. Eu chegava, dormia a aula inteira. Muitas vezes eu nem fazia o intervalo, eu ficava dormindo direto. E é isso, eu só dormia, não fazia nada, malemar as provas, colava bastante, fazia grupinho de cola, pá. Fazia tudo que tinha que fazer. Nossa, não, colar era incrível, sério. Era incrível. Fala, gente, que era da mesma sala. Gente, Não. ou era mensagem, a gente conseguia mexer no celular, sério. É, tinha que ser muito colocava craque aqui no nisso, cantinho, né? fazia um grupo no WhatsApp com todo mundo. com todo colocava mundo. colocava Era o nome, incrível. tipo, festa junina em casa, sei lá, tipo, colocava um nome É. fake. E aí passava, tipo, 1B, 2 não sei o quê, 2 não sei o quê. Nossa, Essa incrível. resposta é esse texto. Mandava uns prints de pesquisa. Todo mundo mandando. Você não precisava mandar nada, só precisava ver. Tinha muito mais gente engajada em mandar. Sim. E você nem precisava fazer nada. Tinha também uma vez que eu não sei se foi com você. Você não precisava nem se dar o trabalho de mandar cola, você só via. E aí... Você fazia a prova inteira e passava de ano. Eu Não, juro, tinha- eu passei anos da escola assim, só assim. Eu sempre preciso Tinha jurar, uma porque é a vez realidade que nossa. Eu também, não sei se foi com você, que eu passei a prova. Eu cheguei a passar a prova que eu tava fazendo pra amiga de trás, tipo, trocar a prova no meio da aula, sabe? Com o professor lá, não, era bizarro. Não, eu fazia isso, eu entregava a prova do meu amigo vazia, porque eu não sabia nenhuma. E aí ele fazia de novo a prova dele inteira. Mano, você já chegou no ano seguinte, entrou na sala que você seria o ano seguinte pra você, né? Tipo, tava no 7, passou pro 8º. E aí você entrou e ficou pensando, será que eu realmente tô nessa sala? Será que eu passei de ano? Nossa, Esperando a professora todo fazer a ano era chamada pra assim. ver se você passou. todo ano era assim. Eu só sabia se eu Nossa. passava na hora da chamada. Ah, não, eu ia ver, tinha reunião. E, nossa, eu eu ia ia lá trincado. Eu ia trincado pro Minha mãe, colegial. eu ia. Ah, eu não ia. Meus pais muito menos, então. Não, a minha família nunca chegou em reuniões minhas de escola, desde pequeno foi assim. E boletim nunca cobraram também. Boletim também não, a minha só ia no final do ano, porque, né, tinha que saber se passou. Porque minha mãe e meu pai, né, falavam que eu estudava em escola particular, pagava escola particular e tal, tem que ir, então tem que ir. Aí só ia no final do ano pra saber se passou. A única preocupação da minha família é se eu tava É. indo. Se eles acordassem e eu então. estivesse lá dormindo, aí era, Tipo, era tipo um encheção de saco. Tô pagando Tanto que você ia dormir na praça, né? É? Tanto que você ia dormir na praça, né? Sim, nossa, fazia isso muito, dormia na praça, dormia tipo o meu condomínio é bem grande, né, como eu já falei, tinha várias pracinhas, banquinhos, não sei o quê. Eu, tipo, saía de casa meio de pijama ainda, e com a mochila só pra disfarçar, não ficar lá em casa. E também pra dormir em cima da mochila e tal. E tanto que eu colocava o travesseiro dentro da mochila pra ela ficar fofa e tal. E aí eu ficava dormindo lá na praça o dia inteiro. Ou ia pra casa de algum amigo, né? Eu ia- Também nossa, eu tinha dormia muito na casa dos meus isso, amigos. tinha muito. Às vezes o meu amigo ia pra aula porque tinha prova, era importante ir, e eu ficava na casa dele dormindo, tipo, e ele ia pra aula. Meu Deus. E eu fazia muito isso, e enfim, eu levei a escola assim. Graças a Deus. Sim. Mas foi muito bom essa época. Pois é. Muito boa. Tudo aconteceu o que tinha que acontecer, né? Quando vocês largaram a escola, como que foi, tipo, família e sociedade?
Jogando climão. Joguei o climão. Começa você, Jennifer. Eu comecei a outra, acho que você deveria começar essa. Vamos lá. Jogou. Tá bom, então. Assim, meus pais já estavam sentindo que eu não tava muito afim. Aí começou a conversa sobre isso. Aí teve um dia que eu falei pro meu pai: Você vai pagar o mês que vem? Porque senão eu vou ir amanhã. Ele falou assim, não. Eu falei, beleza, não preciso ir mais. E aí não tocamos mais no assunto, mas assim, ele perguntou, como é que você vai conseguir o seu diploma depois? Eu falei, tem esse caminho e tal. Aí ele falou assim, olha, beleza, eu já tenho minha vida feita já tô de boa. As suas escolhas vão pesar na sua vida, se você quer fazer isso, faça. Eu já tinha 16, 17 anos, um negócio assim. Aí foi isso, até porque meu pai também largou a escola, ele sabe quando escola é um porre e tal. E hoje em dia ele é bem sucedido no que ele faz, porque ele escolheu seguir o que ele queria fazer. Aí... Sim. Oxalá. E aí... Meu pai foi mais de boa, mas a minha mãe... Nossa, minha mãe pesou muito. Até porque pra minha mãe era tipo pra ela era um trauma, porque minha mãe foi tirada da escola pelo meu avô, porque segundo ele, mulher não precisava saber nada além de limpar a casa. E aí ele tirou todas as filhas mulheres da escola, e minha mãe nunca terminou a escola. E ela queria ter se formado, ter feito medicina, essas coisas, e ela não pôde fazer. Então pra ela, tipo, você tá escolhendo largar a escola, que é absurdo, blá, blá. E aí, foi um pouco mais barra, mas nada que me impedisse. Aí, beleza, larguei. E aí o ano acabou, eu larguei mais perto do final do ano, assim, já tinha passado as férias no meio do ano e tal. Aí o ano acabou, e aí entrou o ano seguinte, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, tava totalmente perdido. E aí meu pai botando pressão, tipo, o que você vai fazer da sua vida? Você largou, tá, beleza, o que você vai fazer agora e tal? E botando pressão. Aí a gente fez uma viagem, e aí, e assim, o resto da família chocada, né? Minha tia, minha avó, pesando, né não? Eu queria falar que eu acompanhei, óbvio, né? Sou primo, todo mundo fala com você, principalmente por a gente ter idade próxima. Se acontecer alguma coisa com o Lucas, eu recebia vários sermões como prevenção pra eu não fazer também, né? Tipo, era... Eu sou ovelha negra, só pra lembrar. E era até tipo... E como argumento e artifício, né, pra fazer esse terror psicológico em mim, eles tacavam muito pau no Lucas, tipo, falavam muito mal mesmo, assim, coisas absurdas. E eu conversava com ele, eu sabia que, tipo, não era bem assim, eu sabia do lado dele e tal. E eu escutava só por respeito a pessoa da minha família que tá falando, mas, tipo, nem entrava na minha cabeça direito. E, enfim, escutei muito por causa dessas decisões do Lucas, várias. A prova tá aí, né, lado a lado hoje. Pois é. Não, e aí... A gente foi fazer uma viagem, e aí os amigos nossos que estavam lá falaram assim, se você quiser vir pra cá, passar uns meses, a gente arranja um trabalho, sei lá o quê. Isso era numa cidadezinha lá nos Estados Unidos. Quer dizer, Pera, não, nossa, eu pulei uma parte. Tipo, quando eu saí da escola, eu fui fazer intercâmbio no Canadá, mas isso daí foi só pra aprender inglês e tal. E aí depois disso, no ano seguinte, a gente foi visitar esses amigos e eles ofereceram pra eu trabalhar lá. Tipo, a gente arranja emprego, você aluga um quarto e tal, a gente ajuda. E aí meu pai botando pressão, tipo, você vai fazer alguma coisa na sua vida? Se você não vai fazer, vai lá, fica com eles. Você vai fazer faculdade, você vai sei lá o que. E eu, meu Deus do céu, eu não quero fazer nada. Tipo, eu não sabia que eu... Nenhuma das opções anteriores. Essa pressão é horrível, né? Tipo, eu não sabia o que eu queria fazer, eu queria só parar pra pensar. E ninguém me ouvia, as pessoas só falavam. E aí eu falei, mano... E no meio disso tudo, eu me apaixonei no mesmo período. E aí nossa, foi a primeira vez que eu me apaixonei, tava muito apaixonado, num relacionamento bem gostosinho. Detalhe, pela mesma menina da história quando ele entrou na escola. Mas é um detalhe. E aí... Só um detalhezinho. Vamos ficar quieto. E aí... Nossa, como até me concentrou. Olha só, então... Porque o bagulho é forte, Não tem nada a ver, é porque eu tava concentrado só. Mas enfim. Não, e aí meu pai botando essa pressão toda. E aí eu falei, não, beleza, eu vou, tal. E aí a gente comprou passagem, eu fui, fiquei lá uns 6 meses trabalhando. Quando eu cheguei lá, eu trabalhava 6 dias por semana, depois eu comecei a trabalhar 7. E aí foi isso, fiquei lá. Foi horrível, mas foi bom, porque não gostava de lá, era uma cidade muito pequena, não tinha nada pra fazer. Tipo, só tinha um amigo, e era um amigo do trabalho, e ele também trabalhava muito. Então, tipo, não dava nada pra fazer. Eu vivia, parecia que todo dia era o mesmo dia, sabe? Mas também foi bom porque eu amadureci, aprendi muita coisa. Nossa, aprendi muita coisa mesmo.
E principalmente sobre as pessoas e sobre confiança e não confiança, várias coisas. E aí foi isso. Tipo, essa foi a minha experiência quando eu larguei a escola, foi essas coisas que eu vivi fora dela. E foram coisas que eu acho que agregou mais do que se eu tivesse ficado lá, porque assim, pra mim não tava agregando mais nada, eu odiava aquele lugar, não fazia sentido nenhum pra mim. Eu fico chocada como a nossa história se parece, sério. Nossa história se parece muito. Tipo, a gente tava conversando isso hoje, né? Sim. Quando eu larguei a escola também, eu fui morar um tempo fora, né? Fui visitar minha mãe no Chile. E pro meu pai e pra minha mãe foi muito igual também. A minha mãe, ela me teve muito nova. Foi com 13 pra 14 anos. Muito nova. E ela conseguiu, né? Me criar e terminar a escola. Então, tipo, sabe? Mesmo com uma filha, ela conseguiu terminar a escola de boa. Pra ela era uma coisa certa a se fazer. E pro meu pai, ele já largou a escola antes também, então ele já era mais tranquilão, mais na dele, tinha um trabalho próprio, tinha muito na cabeça, né, que sempre passa nos jornais que a pessoa que é formada naquilo que quer, né, ou naquilo que preferiu fazer e não conseguiu um emprego, ou, tipo, não ganha tanto como outra pessoa, né. E aí, deixa eu me voltar aqui no que eu tava falando. Com a minha mãe. Aí com a minha mãe já foi mais difícil, né? Porque quando eu falei que ia largar a escola, que não tava dando mais, né? Que eu não queria mais, já não tava fazendo mais nada. Ela ficou chateada, tipo, tentou me forçar aí, né? Falou, não, você tá louca? Tipo, largar a escola, né? Aí eu pensei nisso, mas, tipo, já era uma coisa que eu já tava fazendo, né? Já não tava indo. Aí parei, ela ficou super chateada, com raiva, mas passou, aceitou, né? Quando eu falei que ia morar lá, que ia visitar ela, ia tentar morar um tempo lá. E talvez lá eu recomeçasse, né, o colegial ensino médio, dando uma de gringa. Então, aí o meu pai ficou tranquilo e aí foi quando eu fui viajar pra lá. Aí viajei pra lá. Tava com ideia de fazer o ensino médio, só que aí não fiz, então eu falei, não vai rolar. E fiz um curso espanhol mesmo, fiquei um tempo lá, achei que eu ia conseguir morar lá, né, me adaptar. E lá é maravilhoso, tudo maravilhoso, só que é outra cultura, né, então o Lucas sabe o que eu tô falando, tipo, é muito diferente de você se enturmar, de você se adaptar. E como só tava a minha mãe lá e a família dela, que eu não conheço, né, conheci quando eu fui viajar, pra mim foi mais fácil voltar pra cá. Eu fiquei 6 meses lá e quando eu voltei, meu pai já tava tranquilo com essa ideia de eu não voltar a estudar. E eu só segui o fluxo. Aí eu arrumei um trabalho, depois saí, depois arrumei outro. E aí vi planos, né, pra conseguir o ensino médio. Aí tem aquela prova Enseja, isso que você pode fazer e terminar o ensino médio, né. E aí eu consegui terminar. E só isso, não frequentei colegial, mas tô aqui de boa. Experiências de vida que, Mano, como o Lucas falou, acrescentam bem mais. Porque, Nossa, tipo bem assim, mais. eu tive experiências únicas, tanto lá como aqui, né? Porque a gente fica com mais tempo livre, assim, né? Então, tipo, vamos pra um lugar, vamos pro outro, começa a trabalhar, conhece outras pessoas. E tudo foi acrescentando bem mais. não, e o Enseja, essa prova que ela citou, você faz no final de semana e sua vida tá resolvida. De boa. Tipo, era um dominguinho à tarde. Por isso que informação é tudo, né? Repetindo, informação é tudo. Então, tipo assim, se você quer fazer alguma coisa, largar a escola, que Se você seja, quer largar esse no médio, vambora. tipo assim, pesquisa, sabe? Assim, tipo, tem outro jeito de eu conseguir um diploma. Sempre tem outro caminho, sabe? Pra tudo, né? Assim, Não, não estamos incentivando Pera, você pera. largar Mas, o Pera, ensino médio. Calma, eu vou dar Calma, referência. não, Calma. nem que seja, As né? pessoas gostam de provações de grandes instituições. Eu vou dar uma. Eu larguei a escola no primeiro ano. Eu estudo na PUC hoje em dia, que está trancada, que eu voltarei ano que vem, mas assim, eu entrei lá, fiz a minha matrícula e tal, depois de passar. Meu pai não queria que eu estudasse lá porque é uma faculdade cara, mas a gente conseguiu conversar e resolveu. E aí, depois de uns 2 meses que eu tava lá, sei lá, uns 3, a pandemia já tava rolando já, a quarentena. Eu tava dormindo um dia, a minha irmã falou assim, ó, a faculdade tá ligando pra você lá embaixo. Aí eu desci. Quando eu atendi o telefone, a mulher tava falando, parabéns, Lucas, a sua bolsa, sei lá o quê. Aí, moça, ela terminou de falar, eu falei, moça, tá ligando pra pessoa certa? Tem certeza?
Ela, não, é pro Lucas, sei lá o quê. Eu falei, que Lucas? Ela falou assim, Lucas Alexandre Siqueira, curso tal. Quer que eu fale seu RA? Eu falei, não precisa. Se você tá falando tudo isso, eu acredito. Aí ela falou assim, então você conseguiu uma bolsa a mérito que você passou em primeiro lugar. E agora você tem uma bolsa de 50%. Então, assim, mesmo largando a escola, eu tive competência pra isso. Então, assim, não é a aprovação de uma instituição que vai te levar a um lugar ou não. É o que você consegue absorver daquilo. Eu já não conseguia mais absorver nada daquele lugar. Tipo, era as mesmas repetições, não me interessa nem um pouco por física, química e matemática, pode enfiar isso dentro que você quiser. Tipo, eu acho que as instituições brasileiras forçam muito esse conteúdo. Tipo, é muito exatas. Tipo, a quantidade de aulas que a gente tem de exatas comparado com as humanas e as biológicas, é, tipo, muito maior. Eu tinha 6 aulas de matemática na semana e tinha uma de história, uma de geografia. Então, tipo, uma de inglês. Tipo, o resto, e 4 de português. Então, tipo, tudo era mais focado pro lado da matemática. Aí você passa uma pressão, né, pra aprender tudo isso, focar em tudo isso e tal, e você acaba nem levando isso pra sua vida, né? E você acaba esquecendo, porque é algo que você não pratica, você esquece. Então, você passou por toda aquela pressão, todo aquele sufoco e não pode não usar no seu dia a dia, entendeu? Militamos. Né? Mas faculdade é uma parada que eu gosto, mas não comecei ainda, mas eu gosto. Tipo, acho que é outro mood, né? Você tá fazendo uma parada que você quer pra sua vida, então... Faculdade, ok. Ensino médio, foda-se. Nossa, jogou. Aquelas. Não, mas de Fora verdade. Bolsonaro. Mas nada, mas... Nada. Fora Bolsonaro, aproveita o gancho. Fora Bolsonaro, foda-se Bolsonaro. Não, aproveita o gancho, vai. Bolsonaro. Ai, gente, é foda. Mas sim, apesar de toda essa... Essas divergências. Dessas na escola. divergências que a gente tem com a parte acadêmica, toda a experiência social, eu acredito que nós três aproveitamos muito, assim, tipo, as amizades, as coisas que a gente aprendeu lá, até o contato com alguns professores, tipo, eu tinha, tipo, conversas com professores meus que eram ótimas, assim, e não era nada sobre o assunto dele, era sobre a vida, sei lá, e, enfim. Não, professores, assim, não tem nem o que dizer. Professores é a melhor classe que tem nessa sociedade. Sim. Sim, eles são incríveis. Devia ser muito mais valorizado, mas são incríveis. Mano, as histórias de escola marcam muito, né? Tipo, qualquer amigo que a gente revê de escola, não tem como falar de alguma história da época, né? Tipo, aquele dia lá, aquela coisa lá. A escola é muito marcante. Tanto que eu tô com uma camisetinha hoje de um projeto que a gente fez na escola. Inclusive, é bem importante esse projeto aqui, viu? Sobre o quê? É bem importante mesmo, ó. Isso daqui, esse trabalho a gente fez em 2014, que era contra os agrotóxicos. Porque, assim, na época, o Brasil já era o país que mais consumia agrotóxico no mundo. Só que, assim, hoje em dia, o governo atual liberou mais agrotóxico ainda. Então, assim, o país que mais consumia, agora consome mais E a ainda. nossa alimentação é tudo, né? Pois é. No B, dava pra passadinha na nossa sala. E é isso. Tipo, e essas coisas marcaram bastante. E essa turma em específico foi a turma que mais marcou na escola, assim. A gente era bem unido na época, a gente fazia festa junto. Lembra que eu falei pra você que a gente juntou dinheiro e fez a festa de formatura na minha casa? Que, tipo, a escola tinha oferecido uma festa que era mó cara, eu não podia beber e tal. A gente tinha 14 anos. Problemão. Problema que não podia beber. A gente tinha 14 anos. E aí eu falei pros meus pais, a gente vai fazer em casa. Aí eu falei, pai, você vai precisar no mercado pra mim e tal. E meu pai foi lá, comprou um monte de ice pra gente, sabe? Tipo, energético e vodka, essas coisas. E a gente, nossa, expondo meu pai. Mas enfim, todo mundo tem 20 anos agora, foda-se. E aí, foi isso. Então, eu já expus meu pai pra caramba aqui. A gente contou a história que seu pai deu... A gente não contou essa história. Não. Que seu pai deu uma paranga pra gente. A gente não contou essa história no podcast sobre maconha. Gente, que absurdo. Nossa, eu acho que isso tem um gancho com a escola, eu vou contar essa história. Porque foi assim, era depois da escola, eu tinha ido pra escola. E o Cauê tava na minha casa com a minha avó e meus 2 priminhos pequenininhos, que você conhece. E aí... A gente tava lá em casa e tal, e eu tinha ido pra escola, que era dia de semana. Aí eu voltei com umas 2, 3 amigas. Vou falar os nomes, inclusive. A Gabi, a Natália, a Laura e a Camila. E aí tava o Cauê na minha casa. Aí a gente foi pra casa. Esse dia foi muito bom, foi muito bom. Aí a gente foi pra casa. E aí o Cauê tava lá e tal, a gente tava bebendo pra cacete à tarde, assim. De uniforme, inclusive. Nossa, eu tenho imagem desse dia, Eu dia acho. aleatório. Não tem uns stories? Tem vários stories, tem a Lara jogando garrafa um no outro. Nossa, verdade. E aí, o meu tio passou lá pra almoçar com a gente. Aí ele almoçou lá com a gente e tal.
E aí quando ele tava saindo, o Cauê tava saindo ao mesmo tempo pra ir na biqueira. É porque tinha uma biqueira lá perto da casa do Lucas, e era bem perto, assim, era na mesma rua quase. Sim. E aí eu ia lá, né? Tipo, tava uma resenhazinha, pá, vou comprar um beck. Porra. Óbvio, né? O que tá faltando É o que tá voltando a porra no beck. Não, e a gente era bem novinho E nessa a gente época. era bem novo mesmo. Tipo, eu tinha uns 16, assim, porque eu tava na escola ainda, eu tinha no máximo uns 16. E aí ele foi e viu o Cauê saindo e falou assim, tá indo aonde? Aí eu pensei, tô indo na biqueira. Aí ele foi pro show Não, do bolso. eu falei isso pro meu pai, assim, tipo, com 14, 15 anos de idade, tipo. E aí ele Tem noção disso, tipo. Não, na hora eu nem pensei, eu só tô indo na biqueira. Família. É. E aí ele foi pro show do bolso e jogou uma paranga pro Cauê. É, não, primeiro ele deu um sermãozinho, pá, ele, tipo, falou que não gostava que eu frequentasse esses ambientes e tal, e por isso que ele ia me dar. E pra eu não ter que ir lá. Não, porque, tipo assim, na verdade ele fez um joguinho, assim, de... Na verdade ele vem bolando mais um, eu já tô retardado. Quando o assunto surgir. O assunto surgiu, tem que vir. Aí, enfim. Primeiro ele fez um joguinho de, tipo, falar pra eu não ir e tal. E aí eu falei, tipo, tá, mas eu quero fumar um baseado, eu vou lá comprar, não sei o quê. E assim, minha relação com meu pai é bem assim, porque como quem me criou foi minha mãe e minha avó, principalmente minha avó. Eu não tinha essa relação meio, tipo, de autoridade, assim, meu pai, não sei o que, ter que respeitar. Eu nunca tive isso com ele. E não que isso fosse um problema e que eu, tipo, sabe, era insuportável pro meu pai. Não, era bem de boa, mas, tipo... Não, e vai ter, desculpa te interromper, é que vai ter um especial sobre essas coisas de pai Vai aqui, com nossos pais presentes, a gente Sim. vai falar sobre isso. Sim. Então vai ter mais detalhe ainda sobre o que o Cauê tá falando. Exato. Mas enfim, nossa relação é ótima assim mesmo. Sim. E eu só falei, não, mas eu vou lá, não sei o quê. E aí ele falou, não, então eu vou te dar, não sei o quê. E aí ele deu um Fofo. negócio lá. Fofo, eu achei fofo. Maravilhoso. Não, aí foi muito engraçado, porque, tipo, era um monte de moleque, assim. E aí do nada eu volto, tipo, meu pai me deu essa maconha. Não, e ele voltou muito, tipo, ele voltou assim... Super sei lá, rápido. Um minuto depois. Imagina Aí eu a falei... galera comemorando, tipo, olha. E aí ele chegou e falou assim, não, meu pai que me deu, eu nem fui lá. Lógico. Mas eu acho que eu nem ia achar lá, eu acho que não ia rolar. Você Porque era bem achou uma difícil vez, achar. né? Eu achei uma vez, né? Você achou uma vez. Você foi lá uma vez. Você Sim, não eu lembra? sei. Sendo brasileira é a última que morre. É a última né? que morre, nossa. Não, fala sério, quantos rolês, só um adendinho, quantos rolês a gente não, tipo, fez de tudo, se desdobrou pra conseguir o back do rolê? Pelo amor de Deus. É sempre Mano, eu já fui te buscar lá no Campo Limpo. Sim. Nossa, eu já fumei no escritório que eles estão falando, eu fumei porque eu fui lá buscar maconha com o Cauê. Meu Deus. Você participou da história do escritório, Sim. porque agora ele Não, fechou, e né? de muita gente no Campo Limpo, Entendeu? porque, tipo, meu, uma galera fuma lá, é o pico de muita É um gente. pico histórico. Histórico, meu. Não, e Muita gente outra começou coisa a fumar histórica, ali. outra coisa histórica do Campo Limpo é a grota, né? Que tem referência lá no nosso Instagram sobre a grota, quem viu, viu. Palhaçada, quem não viu não tá errado. Tá errado, tá Só errado. divulgação, hein? Pede patrocínio. Não, patrocínios estamos sempre aceitando. É. É novasextacast@gmail.com. Mas enfim. É isso, você tem indicações para hoje? Eu nem pensei nas minhas indicações. Indicações para hoje, tenho. Confissões de Adolescente. Que é um filme é brasileiro que fala sobre adolescência, fala bastante de adolescência e escola. É um filme legal, eu gosto. Acabei de lembrar. É ótimo. E reveja Malhação. Reveja uma Malhação Malhação aí, um marco do audiovisual brasileiro. Deixa eu ver aqui. Eu vou indicar o que eu já falei pra vocês, que eu contei aqui, sobre o Enseja. Pesquisem, tipo, muita galera não sabe sobre isso. Então pesquisem. Mano. Essa Divulgando é uma Enseja prova- no nosso podcast, É uma Lucas. prova muito boa, entendeu? É uma prova... Eu amo, mano. Entendeu? Lucas Nossa aqui de senhora. prova. Não, Então, pesquisem, porque às vezes tem gente que nem sabe que existe essa prova, então... Não, na verdade a indicação é bem maior que isso. Tipo, a indicação é pesquise por informação. Não fique numa situação desconfortável da sua vida, se prendendo, tipo, Isso. prejudicando sua saúde mental, sendo que, tipo, tem outras opções. Você Isso vai aí. atrás. A indicação é pesquise muito. Falou tudo isso daí. isso aí. Eu concordo com cada palavra. Nossa, divulgar Enseja no podcast, né? Onde a gente chegou. Mas crianças se mantenham na escola. Quê? Mas crianças se mantenham na escola. Quê? Crianças se mantenham na escola.
crianças se mantenham mantenham na escola. Ah, tá, agora eu entendi, se mantenham. Gente, o nome do filme é... Enfim, a minha indicação é um filme que eu assisti ontem, inclusive, e foi um momento super gostoso, porque... Final de dia, tal, sexta-feira, bolei um baseadinho, eu e o gatinho sentou na sala, fumamos, e... A gente assistiu o episódio de Nova Sexta, que saiu na quinta. Eu assisti de novo com ele, foi bem gostoso. E depois a gente assistiu um filme, que é o filme que eu vou indicar, que é Bicho de Sete Cabeças. É um filme brasileiro, com Rodrigo Santoro. E o filme é de 2000, então ele tá bem novinho, assim, nem parece ele, é muito bonitinho. E é engraçado, né, ver onde ele tá hoje, né, tipo... Faz um monte de filme fora, é um super ator, assim. A gente fala da Anitta, mas Rodrigo Santoro tá lá fora um tempinho, fazendo o sucesso dele. Quem é Rodrigo Santoro? Vamos de Anitinha. Conheçam, me conheçam. Mas enfim, e é muito bom o filme, eu só vou dar uma breve resumidinha sem spoilers. É basicamente um jovem se descobrindo, assim, adolescente, na época da escola e tal, que tá descobrindo, tá fumando maconha pelas suas primeiras vezes e tal, e é skatista, tem toda essa vidinha assim. E aí a família dele descobre e interna ele, assim, tipo, do dia pra noite. Parece que eu tô falando muito, mas isso acontece bem no começo. O filme em si é sobre tudo que ele passa, assim. Enfim, é muito emocionante o filme. E ele é antiguinho, assim, é bem gostoso de assistir. E a edição é muito boa, principalmente o áudio. Sério, tipo, se você for um baseado que você fica mais atento no áudio, assim, mais envolvente com o som... Meu, você fica numa imersão muito boa, porque a trilha sonora é perfeita, tem o drama, o terrorzinho, a tristeza, tipo, no ponto certo, assim, junto com a música. É incrível a experiência, é muito gostoso, assistam esse filme. Nossa, eu tenho mais um filme pra indicar. A gente tá entrando nos filmes, mas... O filme que eu tenho pra indicar, ele é pra maiores de 18, tipo, ele tem no YouTube. Inclusive, o link vai estar por aí, pra quem quiser assistir. Na verdade, várias pessoas já devem ter assistido. Eu assisti esse filme, é bem legal mesmo. É bem Kids? legal. Hã? Tá falando de Kids? Não, não. Tem um filme que é para maiores de 18, tipo assim. Ah, que o Você nome já dele é pra maiores de assistiu? 18? Não. Achei que você tava falando desse filme. Mas esse... Não, é pra maior de 18 mesmo. Tipo, você tem que fazer login no YouTube, que é pra maior de 18. Ah, mas Que é um filme bem pesadinho, assim. Mas mostra várias realidades da adolescência, tipo... É em Nova York, é um grupo de moleques que são skatistas, sei lá o quê. Só que assim... Tem várias... Eu não vou aprofundar muito, mas assim, você tem que assistir o filme. Eu achei bem chapadinho, achei com a Giovanna. Não, gente, vamos concordar que é o melhor jeito de assistir um filme? Exatamente. Tá Ainda mais todos de acordo? Todos de acordo. Ainda mais o filme sobre adolescência, tem que ser chapado. E aí... Acho que a Giovanna, que ela gosta bastante desse filme. E aí tem umas coisas bem fortes da adolescência, tipo assédio, essas coisas, e mostra no filme. Tipo, o filme é... A história do filme inteira começa numa tarde e termina numa noite, assim. É a história de um dia deles. É um filme bem da hora. Ele tem no YouTube. Você tem mais alguma indicação? Música, filme, série, Não. documentário? Pessoas bonitas. Pode indicar pessoas bonitas. Seu Instagram, gente, solteira, Jennifer Vieira. É Jane_Vieira o Instagram dela. Como de pré, a gente tem que divulgar todos os convidados. Porque a gente preza aí E me divulgar, também tô solteiro. É, Todo mundo que tá solteiro aqui é sempre divulgado. Sempre verdade, divulgado. O Lucas aí, ó. Eu não sei o arroba dele, deve ser Lucas Fernandes. Fernandes, nossa, que de onde seria você tirou Fernandes? Fernandes? Não sei como é que é o Alexandre, arroba. louca. Alexandre. Ai, para, eu sou péssima. Eu, com nome. nossa, eu fiquei agora, sou péssima fiquei agora com chateado, nome. sabia? Para com Não, isso, mas- para. Mas assim, quando o Lucas e a Jennifer tinham acabado de se conhecer, o Lucas errou o nome da Jennifer também. Então eu acho que é o karma vindo Olha cobrando só, aqui, ó. Olha só, tá vendo? Eu só? lembro disso. Você acredita que ela me cobrou isso depois? O bom é que ele lembra de Tipo, tudo. depois, no dia ela fez conta que não importou muito. Teve um dia que eu falei alguma coisa e ela jogou na minha cara. Ela falou assim: você me chama de Ingrid, sei lá o que. Nossa, que foi é Ingrid mesmo, mano. Então, Foi tipo, um nome Ingrid. super aleatório, sabe? Não, eu lembro, a gente tava no carro descendo pra praia, eu acho que era a segunda vez que vocês tinham se visto. E ele, oi Ingrid, não sei o que. Não, foi em casa. A gente Mó tava, climão. a gente tava na varanda, assim. É? E aí eu virei pra ela e falei: Ingrid. Pode crer. E aí eu fiquei tentando me Porra, mas errar justificar. seu nome, errar seu segundo nome tá o quê? Mas errar seu nome? Não, Enfim, aí gente, teve... DR no meio do podcast. Não, e aí o Cauê, a gente foi pro mar. E aí o Cauê falou assim: ele falou assim, você sabe a merda que você fez ontem, né?
Falei. E aí ele Não, falou... porque você tinha ficado bem chateada. Nossa, sério que eu fiquei tanto Você fez um assim? draminha, você fez um draminha. Não, e você e o Daniel então começaram... eu gosto de Você e o fazer Daniel... drama, porque Não, e você e o Daniel Sim, começaram a importante, zoar, tipo, quanto mais eu me justificava, eles ficavam, tá, mas quem que é? É, a gente é podre mesmo. A gente gosta de pegar no pé. Né? Nossa, sim. Não, a nossa função é pegar no pé uns dos outros. É. Tipo, Exatamente. demais, assim. E o mundo gira pra gente. E o nossa mundo senhora. gira demais. Não, lembra uma vez que a gente foi na Demais. praia? E, tipo, tudo que acontecia, tipo, derrubava uma bebida, tropeçava, fazia alguma coisa, a gente dava risada daquela pessoa. 5 minutos depois acontecia com as outras 2 pessoas que deram risada. É O mundo bizarro, ficava girando assim, ó. Daí a gente capotando. sempre falava, sempre que acontecia, tipo, o mundo girou. Aí, ó. O mundo virou, Gente. Mas é isso. Mas é isso. Chegamos ao fim Chegamos ao fim. de mais um mesmo. podcastzinho pra Mais um vocês. podcast. Eles estão arrasando, não estão, gente? Pode falar. Eles Pode falar gostam, mesmo. Eles gostam de ouvir. Comenta por aí, tá? É Comenta de graça. por aí, Comenta manda com os mensagem. amigos, sabe? Tomar uma Manda um breja. direct falando o que você acha, É. sugestão. Comenta num post, num negócio, É. onde vocês quiserem. Liga. Sei lá. É, eles gostam de conversar, liga aqui, tipo, participa por chamadas de áudio, assim, sabe? No Sim. telefone. Mas, Oxe, ah, é pra cá, mas... não fazia dia de Olha a terminar. Já abençoando mais uma vez. Mas enfim, é isso, gente. Um beijo. Sigam a gente em todas as redes sociais. Se você está assistindo isso, saiba que a gente está em outras plataformas de música. E se você está ouvindo, saiba que a gente está no YouTube com vídeo Não, nós também. estamos em todas as plataformas de música. iTunes, Deezer, Spotify, qualquer lugar por aí. Sim. E Nós estamos mandando ver, né? Estamos mandando ouça ver. ou assista onde você se sentir mais confortável. E até semana que vem. E até semana que vem. Um abraço e fiquem na paz.